Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma live sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Hoje nós vamos dar o início ao 6º capítulo. Como eu falei na live anterior, esse capítulo é muito grande, então eu dividi ele em dois, para que a gente consiga falar mais especificamente, porque senão eu tenho que correr muito e às vezes embola muito o assunto. Então eu acho melhor quando a gente dilui, um pouco quando o capítulo é muito grande. O último capítulo, quem não viu, não assistiu e quiser assistir, quiser ver, eu acho que vale muito a pena, que a gente falou sobre nossos valores e o que a gente segue dos nossos valores. A gente tem uma tendência enorme a querer que o outro faça alguma coisa, mas quando chega a nossa vez a gente nunca faz, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 diz: o compromisso perturbador, ousadia de rehumanizar a educação e o trabalho. Ele vai falar muito aqui voltado para as empresas e para a escola, e eu vou falar de uma forma muito generalizada. Bom dia, Dani. Eu vou falar de uma forma muito generalizada sobre o assunto, não só especificamente das escolas e das empresas, mas no nosso dia a dia, que eu achei que tudo aqui cabe para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que ela fala, né, a autora fala, é sobre líder. O que é ser um líder? E aí que novamente a gente pensa em liderança eu sou líder em todo momento, a todo momento eu sou líder como exemplo, eu sou líder de qualquer forma. Então a gente precisa entender que eu não sou só líder quando eu trabalho numa empresa e aí eu tenho um papel de gerência, por exemplo. Não, eu sou líder dos meus filhos, eu sou líder quando eu estou trabalhando, porque é a figura que eu represento ali. E aí ela fala uma coisa aqui que eu achei muito importante, que é, no ponto de vista dela, e eu concordo, que ser líder é ser alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e de situações. Então, o que é ser líder? Ser líder é você conseguir olhar para o outro e descobrir nele ali o potencial daquela pessoa, né? O que cada um tem em potencial. E aí a gente pensando, né, nos seus filhos, né? Você consegue identificar o potencial de cada filho? Porque um filho não é igual ao outro, né? Cada um tem uma habilidade, cada um tem um potencial. E geralmente a gente tem uma tendência a generalizar. A gente sempre espera determinadas coisas das pessoas. Então, ele tem que ser muito inteligente, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. E às vezes eu esqueço que ele tem um potencial. Às vezes o meu filho não vai gostar de ser uma pessoa que fica ali estudando e lendo, mas vai ser uma pessoa que tem uma excelente capacidade em desenho, por exemplo, nas artes. Isso acontece muito. E o que a gente acaba fazendo? A gente reprime como se isso não fosse bom. Isso é talento também, isso pode ser muito bem valorizado. Mas se isso partir da gente, se a gente valoriza. Então eu vejo muitas crianças que têm potenciais enormes, que eles são deixados de lado, esses potenciais, principalmente quando isso está voltado às artes, e ele só é muito valorizado quando ele tem um potencial intelectual, né? Ele é muito bom em matemática, ele é muito bom em português, isso também é importante, mas cada um tem uma habilidade, e como líder, né, como pai, como mãe, aí aqui eu estou voltando para esse lado. Você é o responsável por descobrir potenciais nos seus filhos. Então veja no que ele é habilidoso e não tente colocá-lo dentro de um lugar que talvez ele não caiba. Isso é ser líder. Quando eu tenho uma empresa e aí eu lido com diversas pessoas ali naquela empresa, ser líder não é ser autoritário e mandar em todo mundo. Ser líder é saber que cada um é bom e colocar cada um dentro daquele contexto. Porque se todo mundo fosse bom em uma coisa só, o mundo não serviria.
não é verdade? Então, por isso que é tão importante a diversidade e a gente valorizar e reconhecer as diversidades. Então, ela já começa falando sobre isso. Ser líder não tem a ver com status nem posicionamento. Ser líder é você perceber o potencial de cada um e colocá-lo dentro daquela situação. Aí ele vai falando quais são os desafios que a gente encontra durante quando a gente lidera as pessoas ou quando a gente é liderado também, né? E aí ela estava entrevistando uma pessoa, ela relata aqui, e ela pergunta, essa pessoa, ele é um grande líder, né, de empresas, né? E aí ela pergunta qual é a maior dificuldade que ele tem, que ele vê na liderança. E ele fala que é o medo. Ele fala que a maior dificuldade, a maior barreira que as pessoas têm nessa questão, né, de se desenvolverem é o medo. O medo de lançar uma ideia e de ser ridicularizado e menosprezado. E aí, a gente tem muito isso. Então, a primeira coisa que impede a gente a descobrir os nossos potenciais e os nossos valores é o medo de ser ridicularizado e menosprezado. E aí, a gente tem duas situações, que é o medo, né? Que é uma emoção inata. O medo é um instinto de autopreservação. Eu não tenho controle sobre o medo, eu sinto medo porque ele é um estado de alerta que o meu cérebro gera para que eu possa me defender. Então, eu não tenho controle sobre o medo. Só que o medo, às vezes, ele se associa com um estado de vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é um sentimento. A gente nasce com vergonha? Não. A gente não nasce com vergonha. A gente aprende a ter vergonha. Quando isso acontece, Elaine? Ah, não, eu sempre tive vergonha a minha vida inteira. Não, você não teve. O medo você teve, a vergonha você aprendeu a ter. E ela nasce quando a gente entende que existem outras pessoas além de mim no mundo. Então, enquanto eu sou muito bebezinha, eu entendo que o mundo pertence, que eu e minha mãe, geralmente, somos uma única pessoa. Por isso que o bebê é tão vinculado à mãe. Ele entende que ela e a mãe são uma única pessoa. Quando o bebê cresce e ele entende o que é a socialização, lá por volta dos 2 aninhos, que ele já começa a interagir mais com o mundo, que ele fala, né? Que ele começa a interagir, ali naquele momento ela já pode começar a desenvolver a vergonha. E como que ela desenvolve a vergonha? É um estado que nós, educadores, pais, educadores na escola, professores, né, ensinamos, que é fazer com que a pessoa tenha vergonha de ser olhado, de ser analisado, de ser menosprezado e ridicularizado. Nenhuma criança tem medo, tem vergonha. Ela vai ter vergonha quando você fala assim, ali, tá todo mundo olhando para você. Eu já falei sobre isso aqui um pouquinho com vocês. Quando a gente começa a mostrar para aquela criança que tem ela e que tem outras pessoas. E que essas outras pessoas te olham de uma forma crítica. Dessa forma nasce a vergonha. E aí tem pessoas que têm mais vergonha e tem pessoas que têm menos vergonha. Por quê? Porque vai depender da forma como isso foi passado para você. Se a sua família é uma família que geralmente tem muita vergonha, provavelmente você tem muita vergonha. Porque você foi ensinado. Ah, eu não vou falar porque o que vão pensar de mim. Eu não vou fazer isso porque tá todo mundo me olhando. Se a sua família é muito envergonhada, provavelmente você foi uma criança e é um adulto muito envergonhado. Se a sua família é mais descontraída, provavelmente você tem menos vergonha. Porque você não foi tão ensinado a focar no que o outro está pensando sobre você. Só que todo mundo tem um grau de vergonha. É muito difícil alguém que não sinta vergonha. A maioria das pessoas sentem vergonha porque é um estado normal, porque isso significa que o outro tem uma interação muito grande com ela. Como que a pessoa não sente vergonha? Eu já falei aqui para vocês.
Geralmente, os psicopatas, né, os antissociais, as pessoas que elas não se preocupam com o outro, né, que não dão importância para o outro, geralmente essas pessoas não têm muita vergonha. Elas ficam, assim, o que o outro pensa, elas não se importam. Mas a maioria de nós, a gente pensa no outro, a gente se importa com o que o outro pensa, e aí a gente tem essa vergonha. Então, o grau da nossa vergonha vai ser muito baseado no que a gente recebeu na infância, como que a nossa família avalia o outro e dá importância ao que o outro pensa. E aí hoje a gente tem uma camada, né, da sociedade que fala assim: a gente não pode se importar com o que o outro pensa. Isso é muito difícil, quase que impossível para um humano não se importar com o que o outro pensa. A gente deve só analisar a importância que a gente dá ao que o outro pensa. Então eu posso me importar, mas aí eu vou pegar esse pensamento e eu vou fazer uma análise. Tá, sei lá, eu vou fazer uma palestra. Eu tô aqui falando para vocês. Aí eu começo a pensar que ninguém tá me assistindo, que ninguém vai me olhar, ou quem vai me ver tá me criticando, tá pensando que eu tô falando errado. Quando eu dou esse grau de importância, eu vou me bloquear e eu não vou falar. Quando eu analiso e entendo que sim, as pessoas podem estar me julgando, as pessoas podem não estar gostando, as pessoas podem criticar e tá tudo bem. Só que eu vou continuar fazendo porque isso é importante para mim, eu consigo ultrapassar essa vergonha. Então, eu preciso entender que a crítica do outro, ela é real, ela existe, então não é uma invenção. Aí não vou dar importância, eu vou entender que isso existe. Eu só não posso me basear nisso para ter uma atitude. Até porque os valores são muito diferentes, né? As crenças e valores são coisas muito diferentes. Elas variam muito de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que é importante para você pode não ser importante para mim. Então, às vezes, você valoriza uma coisa que para mim não faz o menor sentido. E aí eu tô achando que você vai me criticar em relação a uma coisa que para você nem faz sentido, você nem tá percebendo aquilo, nem tá prestando atenção. Então eu também ficar refém do que o outro vai pensar, eu também não tô sendo justa comigo porque eu não sei de que forma o outro pensa. Eu preciso analisar a importância daquela ação para mim e se aquela ação não tá afetando a mais ninguém. Isso também é muito importante. A minha ação pode afetar o outro. E aí que eu preciso me importar assim com o social, com o outro, porque eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações e é sobre isso que a gente precisa pensar e fixar. Entenderam essa questão, essa diferença entre a vergonha e o medo? Ficou claro para vocês, gente? E aí, o autor aqui, esse CEO, ele fala o seguinte: primeiro a gente tem o medo de ser ridicularizado e menosprezado. Depois a gente tem o medo de fracassar, de que a nossa ideia dê errado. Depois as pessoas acham que suas ideias elas só se funcionam se elas forem uma ideia muito boa e se as pessoas concordarem com essa ideia. Então, todo o medo aqui, quando a gente vai expressar uma ideia nossa, você vê que ela está muito voltado ao medo da análise do outro, né? Do que o outro vai pensar de mim, que aí tem a ver já com a vergonha. Então, quando a gente cresce, a vergonha ela impera muito sobre a nossa vida. A gente acaba tendo muita dificuldade em sair desse estado de vergonha. Mas para a gente equilibrar um pouco essa vergonha, é a gente começar a fazer análise da importância daquilo para mim. E aí entender que o outro pode se expressar e pode ter a opinião que ele quiser, mas que cada um de nós temos a nossa opinião. Não julgar é quase que impossível, né? A gente só não deve ficar apontando e verbalizando esses julgamentos, mas tudo que acontece à nossa frente, sei lá, alguém caiu na minha frente, eu vou ter uma ideia sobre aquilo.
Pode ser todo tipo de coisa, pode ser um desespero, a pessoa se machucou. Eu posso rir e falar, ali, caiu, se machucou. Cada um vai ver de uma forma. E aí, eu não posso ficar me prendendo a de que forma os outros vão ver. Porque senão eu sempre fico refém desse julgamento. Eu vou entender qual é a melhor forma para mim. E quando o outro fizer, eu vou tentar fazer um exercício, que mais tarde a gente vai falar sobre isso também, que é o de empatia. A pessoa fez o que ela achou melhor para ela. Quando eu for fazer, eu avalio o que é melhor para mim, desde que eu não afete ninguém. E aí, a gente já entendeu quando nasce a vergonha, né? Que a gente muito pequenininho, lá para os 2 aninhos de idade. Eu acredito que até um pouco antes dos 2 anos de idade, as crianças já têm essa noção de vergonha, porque elas já interagem muito com os outros, né? Então, a criança passou a interagir mais com as pessoas. Interagir no sentido da fala, né? De se relacionar, ela já pode ter um grau de vergonha. Lembrando que o grau dessa vergonha vai variar muito como isso é passado para ela, com a importância que você dá ou que você também, isso é muito importante. A gente tem uma facilidade em controlar o comportamento do outro através da vergonha, que eu já falei isso para vocês. Então, olha, não faz isso não, porque o titio ali tá olhando. A gente não faz isso com as crianças. Então, a gente tenta manipular, controlar o comportamento da criança para que ela seja adequado, né? Ou adequada no seu modo de ver, através da vergonha. A vergonha é um instrumento social me fugiu a palavra. De ordem, não seria essa palavra, mas vamos botar de ordem. Quando eu uso a vergonha é usada socialmente, eu já falei isso aqui em outras lives, quando, sei lá, antigamente as pessoas eram apedrejadas em praça pública, elas eram enforcadas, isso tudo era para as pessoas terem vergonha e terem medo. Isso foi um instrumento de muitos anos e ainda é hoje de controle social. Então, a vergonha é um instrumento de controle social. Só que o excesso da vergonha faz muito mal. Um nível de vergonha é importante, porque eu estou me preocupando com o outro. Isso gera uma responsabilidade social. Um nível excessivo de vergonha, que é o que nós temos geralmente, não é um nível adequado. Dani falou, seria manipulação? Não é manipulação, é controle social mesmo, Dani. Quando eu tento controlar o sujeito dentro da sociedade através da vergonha. É o controle social, senão é como se assim a gente perdesse o controle de tudo. Então, sei lá, a prisão é um meio de controle social, sujar o nome, né? Colocar lá o nome sujo no SPC é vergonha, é um meio de controle social para que as pessoas consigam pagar aquilo que elas devem. E tem vários outros fatores. Só que a gente tenta, às vezes, dar um jeitinho, isso vem sendo cada vez menos importante dentro da sociedade. Se a gente parar para pensar hoje, para analisar, hoje em dia tem muitas pessoas com o nome sujo. Muitas delas se importam, é claro, mas muitas pessoas hoje em dia já trabalham no sentido de que depois de tanto tempo isso caduca e aí meu nome vai ficar limpo. Então, tá vendo? Quando ela tem um jeitinho de se dar bem em cima do outro. Isso é cultural também, isso a gente já entra em outras questões. Mas isso acaba não afetando mais. Só que esse comportamento afeta o outro, porque eu deixei de pagar alguma coisa que era uma coisa minha. Só que aí a gente vai, a sociedade, né, vai criando meio de controle, de controle mesmo, para que o nosso comportamento seja menos antissocial possível, porque a gente tem uma tendência ao egoísmo, ao olhar só para o nosso umbigo. Isso é a nossa tendência muito grande. Se o outro não está vendo, eu faço, não é verdade? Se o outro vê, eu vou ficar muito mal. Então aí
quando a vergonha está te movendo e não é a compreensão da sua ação. Vocês entendem essa diferença? Eu sinto vergonha só quando o outro olha e o outro julga. Eu preciso analisar o meu comportamento e ver se ele está adequado aos meus valores, aquilo que eu falei com vocês na semana passada. E não se alguém vai ver e vai julgar ou não. E aí a gente não faz isso. Então, cada vez a vergonha é mais forte para um controle maior social, porque a gente está muito nesse egoísmo. Eu só penso em mim, nas minhas próprias necessidades. O mundo gira em torno do meu umbigo. Se você não vai ver, eu vou dar um jeito de me dar bem em cima de você. Se eu for exposta, eu não quero, porque aí vou me sentir envergonhada. E aí o outro tem muito controle e ao mesmo tempo não tem. Porque eu não tô nem aí às vezes o que eu vou causar no outro desde que ninguém saiba. Faz sentido isso pra vocês, gente? Aí, quando a gente começa a não expressar aquilo que a gente pensa, a não expressar uma ideia nossa, desde muito pequenininho lá na escola, também já falei sobre isso aqui para vocês, né? Lá na escola, quando um amiguinho, né? Quando um aluninho vai falar e todo mundo ri, é ali que começam os nossos bloqueios. Se a professora ri, se a professora bota um apelido, se um amiguinho faz isso e a professora permite. Aí os líderes, né? A importância do líder em não permitir que isso aconteça. Quando isso é muito fundamental. Nos primeiros anos escolares, os professores, se alguém conhecer algum professor, é claro que eu acho que isso já deve ser muito trabalhado, mas é muito importante que seja muito trabalhado isso. Uma criança não pode ser ridicularizada quando ela está aprendendo e quando ela está se expressando, principalmente quando ela está se expressando, porque ela vai bloquear. Se você a todo erro você ridiculariza aquela pessoa, você ridiculariza alguém, você está impedindo a expressão daquela pessoa. E aí a gente entra nesse grau de perfeccionismo que a gente tem vivido o tempo todo, não é verdade? Que aí eu só faço se eu tiver 100% de certeza que aquilo está certo. Mas na maioria das vezes a gente não tem. E na verdade, toda ideia a gente precisa ter para a gente aperfeiçoar. Então eu tenho que ter, vou colocar em prática e vou aperfeiçoando até ficar boa. Só que a gente quer ficar bom porque eu não quero ser ridicularizado. Então, por exemplo, um exemplo muito, muito do nosso dia a dia. Eu vou tirar minha carteira de motorista. Eu não tenho prática, a não ser aquela pessoa que já tem uma prática de direção, que dirigia antes de ter a carteira de motorista. Mas o adequado né? O ideal eu vou tirar minha carteira de motorista sem ter essa experiência de direção. Aí eu tirei lá minha carteira de motorista e vou dirigir. Aí eu começo a ter medo. Medo e uma mistura de vergonha. Porque, ai meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada. Ai meu Deus, o que as pessoas vão olhar pra mim e falar se eu não conseguir estacionar. Ai meu Deus, e aí a gente começa a ter os medos e as vergonhas. E aí eu bloqueio e às vezes não pratico. Se eu não praticar, eu vou ter a confiança de um dia dirigir? Não. Não é verdade? Só que a gente se espelha em quem é perfeito e não naquele que já aprendeu. Então, é muito importante que a gente entenda que para a gente evoluir, a gente precisa praticar. E o erro é comum. A gente precisa normalizar o erro e entender que todos nós cometemos. É claro que não é eu ficar acomodada num erro, porque aí eu não evoluo. Mas se eu faço alguma coisa que eu não tenho a experiência de fazer e erro, faz parte. E a gente precisa fazer isso com a gente e a gente precisa fazer isso com o outro. E a gente tem muita dificuldade em ter essa flexibilidade. A gente está sempre esperando o perfeito, que não existe. E a gente acha falso quando acha que existe. Então, quando vem alguém nas redes sociais e mostra que tem uma vida perfeita, você olha e fala assim, tudo mentira, porque ninguém tem a vida perfeita assim. Mas você mostra suas falhas?
Se alguém falasse dos defeitos, você ia dar credibilidade a essa pessoa? Então também está incoerente, né? Olha que grande incongruência que tem aí, né? Entre o que você pensa e o que você espera do outro, o que você faz e o que você deseja que o outro faça. E a gente vive essa grande incongruência de pensamento e de comportamento. E aí eu tenho que analisar o que eu estou fazendo. Então, errar é absolutamente normal. Normalizem o erro, porque é normal. Agora, a gente pode aprender e não errar mais. Então, toda vez que um filho erra, para quem é pai, né, para quem é educador, para quem lida com criança, normaliza e ensina o certo. Não é para vocês chegarem também para uma criança, sei lá, ela fez uma continha, também que é um grande perigo, e eu vou falar por que é um grande perigo. A criança fez alguma coisa errada, fez uma continha de matemática errada. Não é para vocês chegarem e falar, ai, que lindo, você é muito inteligente, meu filho. Não é para fazer isso, porque você está mentindo e a criança vai acreditar que ela é muito boa. E em muitos casos você pode até criar um narcisista. Qual o ideal aí? O ideal é você olhar para a criança e falar, muito bem, você se dedicou. Agora vamos aqui olhar, vamos verificar se essa conta está certa? Vamos fazer junto? Olha só, vamos prestar atenção nesse númerozinho, será que ele está certo? E aí você vai fazer com que a criança preste atenção, não é assim que a gente aprende? Vamos prestar atenção, vamos fazer de novo para ver se está certo? E aí você está ensinando. Não é para falar que ela é burra, que ela é desatenta, que ela não sabe, porque com isso você só está botando rótulos, a criança vai ter vergonha e ela vai bloquear. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas que têm problema em matemática. Quem aqui que está assistindo que tem problema em matemática? Não gosta de matemática ou não gostava de matemática durante a escola? Eu aposto porque foi que um dia isso aconteceu. Você teve uma dificuldade, alguém disse que você não sabia, que você era burro, que você não prestava atenção e você, bloqueou. Por que é muito mais fácil isso acontecer com a matemática, com o português? Porque a matemática, ela é uma escadinha. De todas as matérias, eu acho que ela é a escadinha máxima. Você primeiro aprende a somar, depois a diminuir. Depois você aprende a multiplicar, depois a dividir. Se você não aprendeu a somar nem a diminuir, você não consegue nem por reza braba multiplicar nem dividir. Um depende do outro. Então, se lá quando eu tinha que aprender eu não aprendi e bloqueei, eu vou ter dificuldade em todas as outras séries. Por isso que a matemática às vezes é um grande vilão. E não precisa ser. Eu só preciso ensinar outras técnicas de aprendizado que a gente não faz. Uma pessoa não está aprendendo. O que eu faço? Eu ensino 20 vezes da mesma forma. Ela vai aprender? Não. Porque se ela não aprendeu daquela vez, ela não vai aprender da mesma forma. Você tem que ensinar de outra forma, para que ela aprenda de outra forma. E aí volta, isso entra em acordo com aquilo que eu falei lá no começo. Cada um é um ser único. Cada um tem o seu processo de aprendizado, de qualidades e de defeitos. Não dá para eu criar uma norma rígida, tá? Para poder ensinar. Se a criança não aprende assim é porque ela é burra. Não. Se ela não aprende assim, eu preciso criar um outro método para ela aprender, porque ela aprende de outra forma, mas ela aprende. A não ser que essa criança tenha uma deficiência mesmo. O que na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos, a criança ela aprende de outra forma e a gente não foi capaz de ver qual forma que ela é capaz de aprender. Dá trabalho? Ela ainda dá um trabalho danado. Dá. Mas educar é isso, ensinar é isso. E é pra gente a mesma coisa enquanto adulto. Se eu não aprendo de um jeito, eu vou pensar de que outra forma eu posso aprender. Mas eu não vou me rotular como burra. Eu posso perceber que eu tenho uma dificuldade. Beleza, eu tenho dificuldade. Como que eu posso aprender? Eu aprendo melhor ouvindo. Eu, por exemplo, eu aprendo muito ouvindo.
Então, para tudo que eu vou fazer, estudar, eu primeiro boto um vídeo no YouTube, boto um podcast, eu escuto e depois eu leio, porque só ouvir não funciona para mim. Eu preciso ouvir e depois escrever. Essa é a minha forma de aprender. Isso funciona para todo mundo? Não. Cada um tem uma forma e a gente precisa buscar isso, é a nossa individualidade. Então, para educadores, para líderes, né, vamos entender isso. Se a pessoa não está conseguindo, talvez é a sua forma de ensinar. Vai atrás dela e vai tentando mudar e ensinar de uma outra forma. Então, eu já falei da vergonha para vocês, né? E do medo. Já falei, né, que o bullying, a ridicularização é um sinal de que as pessoas naquele ambiente elas não conseguem ser espontâneas, isso quebra a espontaneidade. Então, quando o ambiente tem fofoca, culpa, favoritismo, apelidos, isso tudo impede a expressão dessa pessoa. Então, cuidados com isso, né, em qualquer tipo de ambiente. Uma coisa que é importante colocar aqui, né? A gente odeia ser excluído, né? Eu acho que o sentimento, assim, que a gente tem mais dificuldade em lidar, e todo ser humano tem muita dificuldade em lidar com a exclusão, porque a gente quer pertencer. Isso é normal. E a gente tem uma forte tendência a excluir. Já viram quanto que a gente faz de panelinha na vida? Sem conseguir, às vezes, colocar as outras pessoas no nosso ambiente, a gente faz muito isso. Então, a gente exclui, às vezes, o tempo todo. E aí a gente odeia ser excluído. Então, é no ambiente de trabalho que a gente faz isso, é no ambiente familiar que a gente prefere. A gente tem as nossas afinidades. Isso é normal a gente ter. Só que isso não pode me fazer excluir o outro. Porque quando isso acontecer comigo, eu não vou suportar, não vou conseguir lidar com isso. Então, a nossa família acaba favorecendo também essa vergonha, como eu já falei para vocês, né? Aí ele vai falar sobre a vergonha e a culpa. Ele não, ela, insisto em falar ele. Ela vai falar sobre a vergonha e a culpa. Ela já falou da vergonha e do medo, eu já falei para vocês. Ela vai falar da vergonha e da culpa. A vergonha, ela fala aqui, vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha está no banco do carona. Então, se você tem culpa, a vergonha está juntinha ali com ela. Isso é muito importante a gente perceber. Então, sentir culpa, eu tô com vergonha. Eu tô me sentindo envergonhada também. E aí, uma coisa que é muito importante a gente aprender a definir e diferenciar é culpa de responsabilidade. A gente tem uma tendência a culpar, que é uma coisa horrorosa. Porque aí vem a vergonha junto, né? A culpa vem com a vergonha. O que a gente deve fazer? A gente deve ver responsáveis. Porque se eu não enxergar responsáveis, eu também não mudo aquilo. Mas não no sentido de acusação. Então, qual é a minha responsabilidade nessa situação? E aí eu vou mudar aquilo que eu tenho responsabilidade. A culpa, eu costumo dizer muito isso para os meus pacientes. Primeiro, a culpa, ela traz a vergonha e o medo. E eu finjo e eu minto com a culpa, porque eu não quero me sentir assim. Então, geralmente, se eu me sinto culpada, eu vou mentir para que ninguém veja, porque eu tenho vergonha daquilo. Quando eu vejo a minha responsabilidade, eu vejo no que eu posso mudar. Culpa exige também, para que eu culpe alguém, exige consciência. Então, eu fiz alguma coisa de propósito para alguém ou para alguma pessoa. Então, a culpa exige, não é consciência, não. A culpa exige o propósito.
Eu tenho o propósito de fazer aquilo com alguém. Aí eu machuquei alguém, aí eu sou culpada. Agora, responsabilidade, na maioria das vezes eu não tive a consciência nem a intenção de fazer aquilo com o outro. Eu fiz e causei um dano. Então isso é muito importante que a gente consiga perceber. A maioria das pessoas, quando alguém fez alguma coisa, fulano foi culpado por isso. Não, ela fez de propósito. Não, não fez, então ela é responsável. Então, não significa, né? Eu fiz, foi sem querer, querendo, né? Como diria o Chaves. Então, eu não... É como se eu fosse isenta daquilo. Não, eu tenho a minha responsabilidade. Mesmo que eu não tenha feito de forma intencional, eu tenho a minha responsabilidade porque eu acabei causando alguma coisa ao outro. Só que eu vou enxergar a minha responsabilidade para mudar e aprender. Quando eu me culpo, e aí eu sinto vergonha, eu minto, eu escondo, eu finjo. E aí eu não aprendo, porque eu paro de ver aquilo que eu fiz. Olha só que interessante. Isso acontece muito com as crianças. Criança tem uma fase que ela começa a mentir. Aí os pais enlouquecem, né? Porque meu filho tá um mentiroso, não sei o quê. Quando a criança começa a mentir, ela tá no instinto de autopreservação. Ela tá com medo. Ela tá querendo se dar bem. Então ela mente. O que você deve ensinar para aquela criança? Que a mentira tem efeitos ruins e não provoca mudança. Então tudo bem se ela errou, se ela fez alguma coisa que não foi tão legal. Ela vai aprender com aquilo e vai consertar. Por que muitas crianças mentem? Porque muitas das vezes ela tem uma consequência muito ruim. Você não ouve a criança, você pune a criança. E aí ela vai mentir. Você acha que ela vai falar da próxima vez? Não, ela não vai. Então, para que a culpa ela seja menos imperativa na vida da gente, a gente precisa ver a responsabilidade. Tanto a responsabilidade do outro quanto a minha. Todos nós temos responsabilidades em tudo que acontece. Só que a nossa tendência é... me esquivo, é ruim, a culpa é de fulano, de ciclano, nunca é minha. Eu nunca sou responsável por nada. Eu sou uma vítima de tudo que acontece. Não existe isso. Todos nós somos responsáveis por alguma coisa. Uns mais diretamente, outros indiretamente, mas a gente tem o nosso grau de responsabilidade. Então, quando eu vou avaliar uma situação, eu tenho que parar de querer enxergar culpados. E eu vou ver o responsável. E se de preferência eu vou ver a minha responsabilidade dentro daquela situação. E não vou ficar acusando o outro. Não significa que o outro não tenha responsabilidade dele. Ele tem. Só que eu não posso fazer nada em relação ao comportamento do outro. Eu só posso mudar o meu. E mal às vezes eu consigo mudar o meu. Não é verdade? Às vezes eu sei que eu erro, eu sei que eu tenho dificuldade naquilo e no outro dia eu tô fazendo igualzinho. Aí eu quero que o outro mude assim. Se o outro não mudar, eu condeno ele para a vida inteira. Só que eu não enxergo que eu não sou capaz. Aí cai de novo na live que eu fiz semana passada, né? De eu querer que o outro faça e não conseguir enxergar que eu não faço na minha vida. Deixa eu só ler aqui os comentários, senão vai passar muito. Obrigada, mãe. Juliana está dizendo aqui, depois que aprendeu sobre autorresponsabilidade, me ajudou muito. Eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente tem na vida é a autorresponsabilidade. Em relação a tudo, eu vou dar um exemplo para vocês. Briguei com meu marido. Ele fez uma coisa que eu não gostei. Você vai olhar para você e você vai falar, qual é a minha responsabilidade nisso? Elaine, mas quem errou foi ele. Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque você tem. De alguma forma você tem. E se ele fizer de novo, você tem mais responsabilidade ainda. Porque ele já tinha feito e você não fez nada. Aí ele fez de novo porque você talvez não tenha falado nada para ele. Então, tudo que acontece que você julga que é errado,
se questiona qual é a sua responsabilidade. Porque, e sem se culpar, isso é o mais importante, eu não vou me culpar. Eu vou entender o que eu fiz para poder mudar. Lembra, culpa gera vergonha e mentira e fuga. Responsabilidade gera mudança de atitude. Então, quando eu me responsabilizo, eu me enxergo e eu mudo de atitude. Por isso é tão importante a gente parar de usar a palavra culpado. E o culpado parece uma coisa tão assim... Eu particularmente não gosto dessa palavra. Eu evito usar o máximo possível essa palavra. Culpado gera uma coisa de que aquilo não vai mudar. Não é verdade? Essa é a minha interpretação, pelo menos. Quando você fala, porque fulano foi culpado por isso. A intenção, a minha percepção é que ele fez de propósito e que ele não vai mudar aquele comportamento. Agora, fulano foi responsável por isso. Parece uma coisa mais suave, que dá a chance de mudança. Não é verdade? Vocês concordam comigo, gente? Então, eu acho que é muito importante a gente ver essa diferença. Hoje eu acho que a principal questão nessa live é a gente conseguir enxergar essa diferença entre vergonha, culpa e responsabilidade. Culpa é um peso enorme. Responsabilidade. E tem pessoas que são de fato culpadas, né? Tem pessoas que a vida inteira se comporta propositalmente, sim, né, com atitudes que vai fazer mal ao outro. E elas são culpadas. Ali é ela com ela, porque ela tem intenção. Quem são essas pessoas, Elaine? Geralmente os psicopatas. Eles fazem mesmo porque eles sentem prazer em ver o outro mal. Geralmente são os psicopatas, que eles não se incomodam com os outros. Mas a grande maioria não. A grande maioria mente, engana, foge, né? Sente culpa, sente vergonha, né? Porque ela não entende a responsabilidade dela para mudar. Então, toda mentira é instinto de autopreservação. Se tem alguém que mentiu para você, fique você alerta a isso. Porque se ela mentiu, é porque ela tem medo de falar a verdade. Porque ela vai achar que de alguma forma você vai puni-la. Então, isso é muito importante quando a gente está educando a criança, né? Quando você fala assim, a mamãe é sua melhor amiga, né? Você precisa falar a verdade para mim. Aí a criança vai lá e fala a verdade para você e você massacra a criança. Dá castigo, briga, fala que ficou muito decepcionada, muito envergonhada. O que aquela criança vai fazer? Vai passar a mentir. Ela nunca mais vai falar a verdade para você. Porque ela confiou em você e você não fez aquilo que você combinou. Mas ela errou muito. Ok, você vai falar, você vai explicar e você vai dar uma consequência daquela ação e você vai ensinar a responsabilidade e qual é o outro comportamento que ela precisa ter. Agora, condenar, ela nunca vai mudar de atitude. Não é verdade? E a gente tem essa grande tendência. Hoje, o que a gente tem visto nas redes sociais? A gente culpa o tempo todo as pessoas pelo que elas fazem, né? Ela fez isso, aí baseada nos meus valores, né? Aí eu não acho isso certo, aí eu vou e falo não sei o quê. Sabe uma coisa que eu tenho analisado? Eu preciso me preocupar quando isso acontecer na minha vida. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Agora, o que aquela pessoa fez não me cabe. Não me cabe julgamento, não me cabe apontamento, não me cabe nada. É a vida dela. Mas isso interfere na vida de várias pessoas. Interfere. E eu vou ver qual é a minha responsabilidade, de que forma eu contribuo para aquilo às vezes acontecer.
Agora, eu lá e ficar julgando um comportamento, quem sou eu, não é verdade? Mas a gente se acha muito perfeito em determinados momentos quando a gente julga. E isso não existe. Só que isso que eu tô falando aqui, o que a gente fala, né? A gente tá careca de saber. Só que a gente não pratica. Nada é novo. Dificilmente alguém vai trazer um conteúdo novo para vocês. Porque o mundo tá cheio de intelecto, lotado. O conhecimento, ele é vastíssimo. Depois da era da internet, ele ficou assim, muito acessível. Todo mundo sabe sobre tudo. Só que poucas pessoas praticam, né? Então não falem, pratica. Eu acho que isso é o melhor. Vai lá e faz. Não tem maior ensinamento do que a ação, o exemplo. E isso é a maior verdade que existe. As pessoas aprendem com o que você faz, não com o que você fala. O seu filho aprende com o que você faz e não com o que você fala. Não adianta ficar discutindo. Faz, que ele vai reproduzir aquilo que você faz. E o seu filho, o seu funcionário, o seu marido, todo mundo ao seu redor vai aprender com o que você faz. Então eu acho que a gente tem que fazer o exercício de voltar, né, a nossa atenção para dentro, né, para nossa autorresponsabilidade e colocar em prática aquilo que a gente acha que é o melhor. Entendendo que a gente erra quando às vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que é o melhor. A gente erra e não tem problema. Só que a gente precisa enxergar o erro e depois mudar. Eu só mudo aquilo que eu enxergo. Então, quando eu escondo, quando eu me esquivo, eu não mudo. Então, a chance de eu errar de novo é muito grande. Então, normalizem o erro, aprenda com o erro e muda a sua ação. Acho que é o mais importante do que a gente precisa fazer. Então, se tem algum educador aqui, eu não sei, a gente precisa entender que eu escutei o que a criança falou errado e eu vou conversar com ela sobre aquilo. Eu não vou rir, eu não vou debochar, eu não vou botar apelido, eu vou ensinar para que ela aprenda. É o meu papel. Ninguém nasce sabendo nada. Isso é muito importante. A gente aprende tudo. Você não nasceu sabendo nada, nem aquela criança. Se ela não sabe, é porque alguém não está fazendo o papel que deveria, que é de ensinar. Porque não é papel da criança aprender sozinho. A gente aprende depois, né, mais velho. Enquanto criança, não. A gente precisa mesmo de educadores, de pessoas que estão ali para dar uma direção para a gente. Quando a gente é pequena, a gente tem muita imaturidade, né, de tudo, né? O cérebro ainda não está totalmente formado. Então, a gente precisa dessas diretrizes para que a gente aprenda. Então, faça a sua parte. Rir, você não está fazendo a sua parte. Debochar não é a sua parte. É se responsabilizar e parar de enxergar o outro. Enxerga mais você. É claro que a gente tem que se preocupar com o outro, né? Quando eu faço alguma coisa, eu vou atingir o outro e eu não posso ficar afetando todo mundo, porque isso é uma responsabilidade social. Ao invés do controle social, a gente deveria ser mais educado na responsabilidade social. Se a gente é mais educado, se responsabilizando pelas nossas ações, o mundo seria muito melhor. Agora, o controle social exige muito isso, né? Ele é feito de muita culpa, muita condenação, muito julgamento, mentira. E aí as coisas são feitas de aparência, né? Tá todo mundo escondendo, fazendo as coisas escondidas. E quando a gente educa em termos de responsabilidade social, eu me preocupo com o outro. Comigo e com o outro. Aí a gente seria mais generoso assim.
A gente não ia olhar primeiro para o nosso umbigo, para que o que sobra aí eu dou para o outro. Não. Eu entendo que o outro e eu, nós temos a mesma importância. E que a gente precisa melhorar um com o outro. Então, aquilo que eu sofro, o outro também sofre. Se eu não gosto que briguem, que riem de mim, eu não vou rir do outro. Né? Só que o que acontece? Eu vou rir do outro porque alguém riu de mim. Não é assim que acontece? Eu vou botar a pilha no outro porque o outro faz isso comigo. Aí aí tirou a responsabilidade. Aí eu sempre justifico, aí entra na questão de justificar. Eu tô sempre justificando as minhas ações e não me responsabilizando pelo que aconteceu. Uma outra técnica para vocês tentarem praticar durante a semana. Toda vez que você for justificar alguma coisa, você vai ficar calado. Alguém falou alguma coisa, sei lá, Elaine, você não bebeu água. E aí a garrafa tá, cheia ainda. É porque... Não tem porquê. Eu não bebi água. É verdade, eu não bebi água. É isso. Isso é você começar aos pouquinhos a se responsabilizar, sem justificar. Tem coisas que tem justificativa? Tem, a gente tem justificativa para tudo no mundo se a gente for parar para analisar. Só que justificar não muda. Eu não aprendo quando eu justifico. É desculpa. Justificar um nome bonitinho que a gente dá para dar desculpa para aquilo que a gente não faz. Então, é autorresponsabilidade. Eu fiz e é verdade. Pronto. Assim eu consigo normalizar um erro e consigo aprender com o erro. Difícil essa tarefa, né? Mas importante. Alguém tem alguma coisa para colocar? Ninguém? Eu acho que tá dando um delay aí, eu vou esperar vocês. Obrigada, mãe. Quem gostou também, quem acha que vai poder ajudar, alguém com essa live, compartilha, Eu vou deixar salvo aqui. Então, se vocês quiserem que alguém aprenda um pouquinho, com esse assunto que eu acho que está sendo tão importante, como eu falei, repetitivo, mas a gente aprende por repetição. Então, quanto mais a gente ouve, a gente vai aprendendo um pouquinho e cada vez botando um pouquinho mais de prática. Obrigada, Ju. Nenhuma dúvida, então, Ninguém quer falar nada? Então, é isso. A gente se vê de novo na semana que vem, quarta-feira, 11 horas da manhã. Vou estar aqui e aí eu vou dar continuidade a esse capítulo 6, tá? Eu falei a metade sobre ele só. Semana que vem eu vou terminar o capítulo 6 aqui com vocês, tá? Eu divido porque senão fica muito grande a live ou muito corrido. Tá, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela participação. E a gente se encontra aqui semana que vem. Compartilhem, tá bom? Quem puder, compartilhe pra gente divulgar mais esse conteúdo. Se vocês aprenderam, com esse conteúdo e acham que alguém pode ser beneficiado, me ajudem compartilhando. Ju, esse livro é A Coragem de Ser Perfeito, de Ser Imperfeito, tá? Eu já tenho feito eu tô no 6º capítulo, falta o 6º e o 7º, que já tá acabando esse livro. Se você quiser assistir desde o começo, eu tenho aqui no meu Instagram e também no meu canal no YouTube, uma sériezinha com todas as lives, tá? Que eu fiz até agora sobre esse tema, tá? Um beijo, gente. A gente se vê então na próxima semana. Obrigada pelo carinho de vocês e pela participação.